O pastor Jorge Mendes, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele avisa para a igreja de que já estamos no tempo do fim. Presta bem atenção na mensagem, não sai do vídeo por nada. Olha só. A mensagem 8 da apostila chamou a atenção para o último convite de Deus para o ser humano. E quando você pensa na missão, você pensa em urgência. Quando nós pensamos em missão, nós pensamos em urgência. Quando nós pensamos nos últimos dias da história desse mundo, a gente já percebe que a gente já está vivendo nesses dias. Aliás, nós não estamos vivendo mais no tempo do fim, porque o tempo do fim começou a partir de 1798, quando a gente estuda o livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, a gente percebe, e capítulo 9, a gente chega à conclusão que realmente há pouco mais de 200 anos atrás, começou o tempo do fim. Então, nós estamos já no fim do tempo. Por assim dizer, nós estamos já na unha da estátua de Nabucodonosor, daquele sonho da estátua de Nabucodonosor. Porque ao mesmo tempo que aquela estátua, tudo se cumpriu detidamente. A única coisa que falta se cumprir no sonho da estátua é a rocha que foi lançada sem auxílio de mãos e que representa o reino de Deus. E é a volta de Jesus. É só isso que falta. Você vai para Mateus capítulo 24, 14, a grande notícia é que quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o quê? O fim. A grande pergunta é, quando é que o evangelho será pregado e alcançará toda a humanidade? Quando você olha, por exemplo, os grandes desafios que nós temos, o desafio da janela 1040, uma faixa no globo terrestre de pessoas que vivem em boa parte da Europa e outros países ali, em que o evangelho, a Bíblia é proibido se pregar, as pessoas não ouviram, muitas pessoas, bilhões de pessoas que nunca ouviram falar em Jesus, que nunca leram a Bíblia, e que nascem mais pessoas, quando você pensa assim, nascem mais pessoas na humanidade todos os dias do que se converte, a gente começa a pensar, além desses desafios, aí tem um desafio urbano das grandes cidades, em que as pessoas se isolam cada vez mais, né? O número de pessoas que eles não querem igreja, eles não querem religião, ele vai crescendo, e quando você pensa no mundo secularizado, no mundo agnóstico, no mundo ateu, se bem que os ateus é uma faixa ainda pequena, comparado, né, com a grande maioria, que pelo menos no Brasil, que se considera que tem algum tipo de religiosidade. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, diante de todos esses desafios, o último convite precisa ser dado, sabe por quê? Porque se parece que está tão longe de a última pessoa ouvir o evangelho, ao mesmo tempo nós precisamos compreender que há na Bíblia aquilo que é chamado de o passivo divino. Esse texto lá em Mateus capítulo 24, 14, que diz que quando o evangelho do reino for pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim. No texto lá não diz quem vai pregar. Isso é proposital. Lá diz assim, e será pregado. É óbvio que em outros textos, em outras passagens da Bíblia, vai mostrar que Deus quer contar conosco. Não porque Ele depende de nós. Em um segundo, Deus poderia enviar um anjo e tudo está resolvido. O evangelho ser pregado, a mensagem do terceiro anjo ser pregada, ser concluída, a mensagem dos 3 anjos. Mas, por que Deus quer contar com você e comigo? Porque faz parte do nosso preparo para um dia morar no céu, pregar o evangelho. Porque quando nós pregamos, nós estamos ajudando outras pessoas a se prepararem para o céu. E nós mesmos estamos nos preparando para ir lá, para lá. O céu não é um lugar de pessoas egoístas. O céu não é um lugar de pessoas egocêntricas. O céu foi preparado para famílias. O céu foi preparado para a sua família, para você, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Ou seja, Deus quer contar com você e comigo para pregarmos o evangelho, para levarmos Cristo às pessoas e anunciarmos o último convite da história que o mundo precisa ouvir. O último convite que tem que ver com o chamado das pessoas. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo, e o povo de Deus nós sabemos que é maior do que a igreja adventista, porque o povo de Deus está na igreja adventista, o povo de Deus também está fora da igreja adventista, porque existem pessoas que não conhecem a verdade, mas que na sinceridade do seu coração, no nível de conhecimento que eles têm, eles amam a Deus, eles são sinceros, e Deus então vai trazer essas pessoas para perto dele para a verdade, mas Ele quer usar você, que já conhece a verdade, Ele quer usar a mim, a todos nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus,
para dizer: sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. Você não precisa ir para a África. Se você um dia puder ir para a África pregar, ok, mas você não precisa ir para a África. A tua África está bem ao teu redor, a tua casa, os teus vizinhos. Existe hoje um conceito, quando se fala em missão, que é chamado o glocal. É a junção do global com o local. A nossa missão ela é global, como igreja a nível mundial, mas a nossa missão também é local. Cada um no seu raio de influência. Sabe, as pessoas que você se depara ao longo de todos os dias, que você passa por elas, que você convive, que Deus colocou em teu caminho. Você sabe por que você um dia, quem sabe, se tornou um professor? Quem sabe um dia você se tornou um pedreiro? Você talvez se tornou um empresário? Foi porque Deus permitiu que você, óbvio, você escolheu, mas Deus permitiu que você ali estivesse trabalhando, porque Ele quer alcançar essas pessoas também. Há um chamado de Deus, há uma urgência tremenda, queridos. E por isso, voltando a Daniel capítulo 12, Daniel profetiza um dia que haverá um grande tempo de angústia. A gente conhece os assuntos da escatologia. A escatologia tem que ver com os estudos do tempo do fim. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse e a gente linka com o livro de Daniel, a gente tem uma visão geral dos últimos eventos que acontecerão até que Jesus volte. Dentre esses eventos, haverá um tempo de angústia. Primeiro, um tempo de angústia antes do decreto dominical, antes de o mundo se polarizar. E quando o mundo se polarizar, aí a coisa vai se intensificar mais ainda. E aí a perseguição virá, porque o mundo terá que escolher entre seguir a Deus, entre receber o selo de Deus, entre cumprir o mandamento de Deus, que estará bem claro e nítido a linha divisória entre aqueles que guardarão o dia de sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, como um sinal visível de um sinal invisível que já aconteceu no coração, que acontecerá no coração dos filhos de Deus. Porque a Bíblia apresenta como um selo invisível a ação do Espírito Santo, que leva o ser humano a obedecer a Deus. Naquele dia, o sábado, será então o selo visível de Deus, de que todo aquele que custe o que custar, vai guardar esse mandamento. Porque haverá um decreto para que as pessoas sigam um outro dia, que é o dia de domingo. E quando você estuda Apocalipse capítulo 13, lá está essa verdade. Mas estou apenas dando pinceladas aqui para dizer o seguinte: haverá o dia em que o mundo vai se polarizar e que a perseguição vai se intensificar. Mas quando a porta da graça se fechar, quando o último apelo for feito, porque antes que a porta da graça se feche, haverá aquilo que Ellen White chama de o alto clamor. O que é o alto clamor? É exatamente o momento quando a chuva serôdia, ou seja, o derramamento do Espírito Santo recair sobre o povo de Deus. E quando isso acontecer, a igreja será capacitada e o evangelho então do eterno se espalhará por toda a humanidade. Aí já não haverá mais aquilo que parece tão grande, o desafio, quando a gente pensa naquilo que eu mencionei agora há pouco, do desafio de pregar o evangelho, de bilhões e bilhões de pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Mas quando Deus derramar o seu Espírito Santo, quando a chuva serôdia cair sobre a igreja, e aqueles que receberão, quem receberá isso? Quem hoje já está buscando, quem hoje está buscando diariamente o poder do Espírito Santo. Eu acredito em 10 dias de oração, mas mais do que 10 dias de oração, eu acredito numa vida de oração. Os 10 dias de oração são para exponenciar, são para nos lembrar que a gente precisa orar mais e mais. Mas é oração e missão. Parabéns, porque a igreja orou durante 10 dias, mas a igreja pensou em 5 nomes que deve alcançar, pensando no Calvário, né? Pensando aí ao longo desse ano. É oração e missão. Então, amigos, voltando aqui ao que eu estava dizendo, haverá o tempo de angústia, haverá o decreto, e quando tudo estiver, quando a perseguição se intensificar, aí Deus capacita a igreja derramando o seu Espírito Santo. E, na verdade, os eventos, não é que eles acontecem primeiro isso, depois aquilo. Eles vão acontecendo, eles serão simultâneos. É óbvio que um ou outro é antes, né? Mas então o Espírito Santo vem, aí vem a chuva serôdia, e então capacita a igreja, capacita o povo de Deus. Aí é o alto clamor, porque é o último convite.
aquelas pessoas que ainda não saíram de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia espiritual, confusão. A palavra Babilônia vem de Babel, que quer dizer confusão. A Babilônia do passado foi uma cidade, e um império que se opôs a Deus e à verdade. Mas ela caiu. E depois que ela caiu, aliás, porque Deus enviou um cara chamado Ciro. Você conhece a história da Babilônia literal, histórica, que caiu. E quando a Babilônia caiu, o chamado de Deus era que o povo de Deus que estava em Babilônia, cativo, prisioneiro, que eles saíssem e fossem para Jerusalém. Mas muitos ficaram em Babilônia, você conhece a história. Nem todos quiseram sair de Babilônia, sabe por quê? Porque estavam acostumados com Babilônia, porque estavam acostumados com a prosperidade de Babilônia, porque Babilônia já estava em seu coração, já havia se apossado da sua mente. Eu quero dizer para você o seguinte: a Babilônia do passado passou, mas o último convite de Deus hoje para a humanidade, e Deus quer usar você e a mim para levar esse convite, antes que esse tempo chegue, esse tempo de angústia, que a coisa vai se intensificar, antes que os últimos momentos, eventos que acontecerão antes da volta de Jesus, se tornar uma realidade. Deus quer que a igreja se intensifique hoje, que ela pregue hoje, porque um dia na chuva serôdia será o último convite para aqueles que ainda não se converterão, até lá, que ainda estarão lá em Babilônia. Mas a Babilônia do passado caiu, e o povo de Deus foi chamado a sair de Babilônia naquela época, mas muitos ficaram lá. E hoje, a Babilônia espiritual, o mundo vai de mal a pior. Não precisa ler a Bíblia para chegar a essa conclusão. Se você vê diariamente, assiste os jornais, você vê os repórteres, os jornalistas, muitos deles talvez leem a Bíblia, outros não leem a Bíblia. Outros se sabe que são assim, meio que agnósticos, ou praticamente quase ateus, mente secularizada. Mas até mesmo eles chegam à conclusão: o mundo parece entrar em colapso. O mundo parece que vai entrar em colapso. E sabe, queridos, a Babilônia vai cair. Mas se a Babilônia cair, a gente tem que estar em pé. A igreja precisa estar em pé. A Babilônia já está caindo. A Babilônia está... O que é a Babilônia? É todo o sistema religioso, filosófico, ideológico. É o sistema do planeta, o sistema do mundo secularizado. É o sistema de um mundo que está cada vez mais imoral, erotizado, corrupto. Entra governo, entra regime político, sai regime político e continua do mesmo jeito. Quantas pessoas perecem sem saúde, sem educação? Quantas pessoas perecem cada vez mais, não é? Por aí, em filas de hospitais, crianças que morrem de fome, enfim, tantas outras crises por causa da corrupção. O mundo vai de mal a pior. Isso é Babilônia. Mas Babilônia, queridos, não é um lugar como foi no passado. A Babilônia do passado, que era um lugar, caiu. Era um império, caiu. Babilônia é uma mentalidade. Babilônia é uma mentalidade. O chamado de Deus é duplo para a igreja. O primeiro chamado é que a igreja pense e estude cada vez mais a Bíblia, e ore, e busque se alimentar cada vez mais da palavra. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos a palavra, quando nós vamos à Bíblia, a gente vai estar se preparando para quando os dias maus vierem, quando a perseguição vier, quando os inimigos da igreja, do povo de Deus, da palavra de Deus, veementemente intensificar a perseguição aos cristãos, que é bíblico, assim como houve no passado. Quantos, e há hoje cristãos que em várias partes do mundo são perseguidos, a gente sabe disso. Mas quando isso acontecer em massa e se intensificar, bem pertinho da volta de Cristo, o povo de Deus estará firme. Você estará firme, sabe por quê? Alguém disse em uma ocasião: busque enquanto é dia, está claro, a luz de Deus e da verdade. Se apegue, porque quando a escuridão vier, quando o cerco se fechar, é por isso que alguém diz assim, aí agora vamos ver quem que vai estar em pé ou não. Porque alguém disse assim: as provações não nos mudam, elas apenas evidenciam quem nós somos. Olha só, percebe, queridos? Então o chamado de Deus é duplo: estudar a Bíblia para pensar biblicamente, para ter a cosmovisão bíblica, para enxergar sob a perspectiva bíblica a vida. E
O chamado de Deus é duplo, por quê? Porque Ele nos convida a nos movermos, a pregar o último convite, antes que o tempo de angústia chegue. Eu queria destacar aqui, antes de me dirigir ao final da mensagem, alguns pontos, e chamar a sua atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, a urgência. E se eu tivesse que sintetizar a mensagem dessa noite para você, que é embasada, é claro que não está tudo aqui, a gente incrementa outras coisas, mas embasada no texto de hoje. Se eu tivesse que sintetizar em poucas palavras, eu diria: missão, vigilância, despertamento, chamado e coragem. Sabe o que Ellen White diz? Ela diz o seguinte: quando as provações se intensificarem, está difícil hoje? Fico pensando, às vezes tem, antes de falar o que Ellen White diz, às vezes tem pessoas que por qualquer coisinha já está esfriando, já está se distanciando. Outro dia eu conversava com alguém que disse assim: olha, alguém assim, não foi aqui na cidade, em outro lugar distante. Eu estou saindo da igreja. Mas você está saindo por quê? Aliás, eu já saí. A pessoa disse: por que você saiu? É porque um grupo da igreja, eles agiram com bullying comigo. E por isso eu me decepcionei e estou saindo. Na ocasião, eu quase perguntei para a pessoa: por acaso foi Jesus que fez bullying? Porque você está abandonando a igreja, você está me dizendo que você não está estudando a Bíblia mais, você não está lendo, você não está orando mais, então você está abandonando Jesus. As pessoas te decepcionam e você abandona Jesus. Que incoerência. E sabe o que é interessante, queridos? Ellen White disse assim, ó, vejam. Quando a maioria, aliás, quando a religião de Cristo, preste atenção nisso aqui. Isso aqui que eu vou ler está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Ellen White diz, um dos textos mais lindos de Ellen White, dos textos mais lindos e mais profundos, ela disse: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve ser nosso zelo mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis permanecer em defesa da verdade e justiça. Quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, olha, naquele tempo, e está perto, naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade de sua traição. Ponto. Uau! Percebe? Deus quer usar você para que quanto mais a lei de Deus for desprezada pela humanidade, para que quanto mais as pessoas rejeitarem a Cristo, quanto mais quem está ao teu redor, até mesmo aquele que frequenta a mesma igreja que você, estiver frio, você seja capaz de tirar calor da frieza deles, coragem de sua covardia. Sabe que alguém uma ocasião disse o seguinte: a geração atual da humanidade é a geração mais fraca que já existiu, porque no passado houve um tempo em que homens e mulheres, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, foram capazes de ser jogados nas arenas, de serem devorados por leões, de serem crucificados em praças públicas, de serem colocados em postes e queimados vivos. Tudo isso por causa da palavra, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas a geração atual não é capaz nem mesmo de viver por Cristo, muito menos de morrer por Ele. Que trágico, não? Salvo as exceções, é claro. O último convite de Deus, o último chamado de Deus, que a igreja, que todos nós nos preparemos e que nos esforcemos mais e mais para cumprir a missão, é vigiar. Isso implica estudar a Bíblia, e cada vez mais, isso implica orar, isso implica em se apegar e buscar o poder do Espírito Santo mais e mais, a ter uma vida de oração mais e mais. Mas isso implica também, queridos, que nós precisamos dar o segundo passo: missão.
Porque o mundo precisa ouvir o último convite. Meus pais ainda não são batizados. Eu tenho mais de 20 anos de batizado. E eu sou um pastor da igreja adventista. E meu irmão também é pastor. Eu tenho um único irmão gêmeo, e ele também é pastor da igreja adventista. Meus pais ainda não são batizados. Mas a gente ora para que esse dia chegue. E você? Quem na tua família? Quem? Será que tem um filho que abandonou a Cristo? Será que tem uma filha que está longe de Deus? Será que você tem um pai ou uma mãe que ainda não se tornou um cristão? Será que você tem um irmão, familiares seus, amigos? Sabe, queridos, queria me dirigir ao final. Contar uma história para você. E assim fechar a mensagem dessa noite. No ano 362 depois de Cristo, subiu ao trono um homem chamado Cláudio Flávio Julianus. Ele era sobrinho do Constantino. Você se lembra do Constantino, aquele da mudança do sábado para o domingo? E aí a igreja romana copiou, e a cristandade, a sua maioria, copiou isso, porque Deus não autorizou a mudança do sábado para o domingo. E interessante, queridos, que o Cláudio Flávio Julianus, sobrinho do Constantino, um dia ele subiu ao trono no ano 362 depois de Cristo. E ele estava lá na corte romana. E ele começou a intensificar a perseguição aos cristãos que queriam seguir a Bíblia. E um dia ele estava ali com alguns do alto escalão da corte. De repente ele colocou no meio da roda ali um jovem cristão que havia sido colega dele na época da faculdade em Atenas. E ele mandou trazer esse jovem que havia sido amigo dele e colega da faculdade, já que ele agora era o imperador. Ele falou: vou trazer meu amigo. O nome do amigo dele era Agatão. E aquele jovem Agatão, essa é uma história real. E o jovem Agatão estava ali. E de repente, ele estava na roda. E Julianus, então, o imperador, fazendo chacota, virou-se para aqueles que ali estavam e disse: Agatão, você que é cristão, apesar de ele perseguir os cristãos, mas ele havia trazido um cristão e colocou ali na corte, porque havia sido amigo dele. Ele disse assim, havia sido colega: Agatão, onde está o teu amigo Jesus, o Nazareno, nesse momento? Será que por acaso ele está construindo mansões para aqueles que eu estou perseguindo e matando, dentro dos que são cristãos? E então, naquele momento, e sorriu, e os outros começaram a rir. Aquele jovem Agatão, destemidamente, olhou nos olhos daquele homem, do Caio Flávio Julianus, e disse: não, meu amigo Nazareno, Jesus, ele provavelmente nesse momento não esteja construindo mansões para aqueles que você está perseguindo e matando, mas provavelmente ele está construindo um caixão para o teu império. 2 anos depois, Cláudio Flávio Julianus estava no campo de batalha e uma lança persa perfurava o seu tórax, e ele caiu, e o sangue dele se misturou com a terra, e ele pegou com as próprias mãos, já caindo, e jogou então para cima um punhado de areia misturado com o próprio sangue, e gritou em latim: Vicisti Galileus, Vicisti Galileus. Caiu e morreu. Você venceu, Galileu. O Império Romano foi varrido da face da terra. Roma ocidental, imperial e pagã. Mas Jesus Cristo e a sua mensagem permanece até hoje, convertendo milhões e milhões de corações e preparando um povo para um dia morar com Ele nas mansões celestiais. E você? Quando os piores dias chegarem, quando as provações vierem, será destemido como esse jovem real, de uma história real, que um dia desafiou o Império Romano? Deus quer contar com você, que possamos cada vez mais nos apegar
e cumprirmos a missão. Sabe por quê? Porque em breve, um dia, o céu se rasgará. Uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem se aproximará da terra. Os radares tentarão detectar. É a nuvem de glória. E aqueles que estiverem despreparados não conseguirão olhar para a face do Cordeiro, daquele que está no trono. A nuvem, ela tomará maior proporção, ela crescerá. Bilhões e bilhões de anjos se aproximando. Jesus estará em seu trono. Sua voz soará. E da sepultura se levantarão todos aqueles que um dia partiram. Sabe o seu familiar que faleceu? Sabe aquele pioneiro da igreja que pregou tanto? Um dia vai se levantar. Sabe, quem sabe um filho que se foi e deixou os pais. Um dia haverá o grande encontro, porque Miguel vai se levantar. Sabe por quê? Sabe quem é Miguel? Miguel é Cristo. Miguel é Jesus. Miguel, o grande defensor do povo de Deus. O nome Miguel significa quem é como Deus. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar por completo. Na verdade, eu vou colocar o link da mensagem completa nos comentários, porque vejo que algumas pessoas têm dificuldade de encontrar o link na descrição. Então, que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comenta, compartilha e que Deus te abençoe.